Dedé sofre grande derrota na justiça, pessoal, o que pode ser um ponto muito positivo para o Cruzeiro, que de alguma forma tenta minimizar o rombo que o atleta vai causar aos cofres do clube com essa iminente saída. Tem também gestão do Sérgio completando um ano frente ao Cruzeiro hoje, e aí cabem muitos questionamentos com relação à administração do clube, né, em todas as vertentes possíveis. Tem também saída de zagueiro jovem do Cruzeiro, saída de meio-campista e também o zagueiro Everton treinando entre os titulares. Então, antes da gente adentrar em todos esses assuntos aí, pedir para você dar aquela moral de praxe pra gente, deixar o like para dar aquela força, se inscrever no canal. Temos vídeos e live todos os dias aqui no canal lá da Azul. Ativa o sininho também para que você seja notificado quando um novo conteúdo for ao ar e sinta-se à vontade para usar os comentários aí embaixo para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Vamos começar falando dos desfalques que a gente vai ter para o jogo de quinta-feira diante da Juazeirense, tá? 2 desfalques são certos, entre eles o volante Flávio, recém-chegado do América, e também o zagueiro /lateral /volante Joseph, também vindo do América, mais precisamente do Capivariano, mas que já atuou pelo América na Copa do Brasil e não se encontra apto a jogar pelo Cruzeiro, que seria o segundo clube na competição. Com esses 2 desfalques, o Adriano deve ser mantido no meio-campo como o primeiro volante, apesar da partida desastrosa na estreia da Série B. E na zaga, quem treinou hoje entre os titulares foi o zagueiro Everton, que havia perdido a posição para o próprio Joseph, que não se encontra apto para a partida. Então, é provável que a gente não tenha grandes novidades com relação à zaga e primeiro volante do Cruzeiro. Deve ser o Everton jogando como titular e a manutenção do Adriano, mas eu sinceramente espero, cara, que haja uma mudança do meio para frente. Torço muito, puro achismo meu, mas eu tô com um feeling que o Felipe Conceição vai dar uma oportunidade para o Marco Antônio no meio, cara. Posso estar redondamente enganado, mas desastroso como foi a nossa estreia na Série B, sei lá, eu tô com esse feeling que o Bissoli pode ter uma chance como camisa 9, ou que a gente pode abrir mão desses 3 volantes, e torço muito para que isso aconteça, porque eu acho que isso tenderia a melhorar muito o nosso time, o rendimento dentro de campo. Então vamos aguardar para ver na quinta-feira qual será o time titular que vai a campo, mas fica o registro que quem treinou como titular na vaga do Joseph hoje foi o Everton, que havia perdido a posição para o próprio jogador, tranquilo? Vamos falar também sobre jogadores que estão de saída do Cruzeiro, tá, pessoal? O Marcinho tem negociações avançadas para deixar o clube, inclusive ele não se apresentou no treino na Toca hoje, tá? Ele não treinou com os companheiros em campo, então é mais um indício que o Marcinho não deve permanecer no Cruzeiro. E aí ontem eu já dei minha opinião, eu acho sim que ele poderia ser aproveitado, na minha opinião. Ele vem sendo mal escalado pelo Cruzeiro. A liberdade que ele tinha ano passado no Sampaio Corrêa e que fez com que o futebol dele aparecesse, ele não teve aqui. Ele sempre com responsabilidade de marcar, principalmente pelo lado esquerdo. Então eu acho que esse mau posicionamento dele dentro de campo corresponde ao não bom aproveitamento. Mas é fato que ele não deve ficar no Cruzeiro. As negociações que estavam muito avançadas com o CSA ontem se esfriaram um pouco hoje, mas ele tem proposta de outros clubes também. E o fato dele não ter treinado hoje com os companheiros em campo é mais um indício que o Marcinho realmente está de saída do Cruzeiro. Então vamos ver se vai ser para o CSA ou para algum outro clube, mas a cada dia que se passa ele realmente se aproxima mais de um desligamento com o Cruzeiro. Outro jogador que está de saída é o zagueiro César, de 19 anos, que até o ano passado jogava no nosso Sub-20. Ele foi recém-promovido ao profissional, né? Apesar de já vir treinando com o elenco principal há algum tempo. E como eu disse, o César tem 19 anos e, se eu não me engano, o contrato dele com o Cruzeiro ia até o mês que vem, tá? Então ele já se encontra apto a assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Mas o que acentua essa saída do César são 2 fatores, pessoal. Primeiro, o fato do contrato dele estar perto do fim, né? O que evidencia que o clube não tem interesse no atleta. O próprio Felipe Conceição disse que não pretende utilizá-lo aqui, e tem também uma cláusula no contrato dele que foi feita erroneamente na antiga gestão do Cruzeiro. A FIFA reconhece o primeiro contrato profissional dos atletas com duração máxima de apenas 3 anos, e o Cruzeiro propôs para o César um contrato com duração de 5 anos. A CBF reconhece esses 5 anos, porém a FIFA apenas 3. Então o César estaria resguardado para propostas dentro do futebol brasileiro, mas propostas vindas do exterior
como a FIFA reconhece apenas 3 anos, ele poderia sair a custo zero, mas necessariamente não vai ser isso que vai definir a saída do atleta, uma vez que faltando um mês para o fim do contrato, o Cruzeiro não propôs uma renovação e o próprio treinador disse que não pretende utilizá-lo. Então, indiferentemente do contrato ter sido feito errado na antiga gestão, fato é que o César aparentemente está de saída do Cruzeiro e o destino é o Bragantino de São Paulo, tá? O Red Bull Bragantino que vem usando e abusando dos jogadores não aproveitados aqui no Cruzeiro, né? Levaram o zagueiro Fabrício Bruno para lá, levaram o lateral direito Everton, levaram o volante Jadson e agora provavelmente o zagueiro César de 19 anos também. Então é o Red Bull Bragantino usando e abusando desse momento delicado e complicado do Cruzeiro para ir reforçando o seu elenco e com futuras vendas fazer lucro sobre esses jogadores que praticamente estão saindo daqui a custo zero, né? O Jadson ainda teve uma compensação financeira, o próprio lateral Everton, mas todos os demais aí saindo a custo zero para o clube paulista. Então é isso, Marcinho cada vez mais próximo de se despedir do Cruzeiro, assim como o zagueiro Everton, que não deve ter seu contrato renovado com o Cruzeiro e não faz parte dos planos do Felipe Conceição, tá bom, pessoal? Temos também um ano de gestão do Sérgio Santos Rodrigues frente ao Cruzeiro, né? E aí é um absurdo o quão ruim vem sendo essa gestão dele e dos seus diretores. Eles até tiveram algum êxito com relação à parte jurídica, né? Renegociação das dívidas, conseguiram minimizar bastante os débitos do Cruzeiro, principalmente naquela transação tributária feita com a União, onde o Cruzeiro conseguiu um desconto aí de 150 milhões. Teve aquele acordo com o Fred também, onde o Cruzeiro conseguiu um desconto ali, se eu não me engano, de 50 milhões da dívida. Então tiveram êxito única e exclusivamente nesses pontos com relação à renegociação de dívidas. Mas olha só quantos pontos o Cruzeiro tem hoje em déficit de um contexto geral. Não existe transparência. Transparência é uma coisa que sempre foi muito dita por essa diretoria do Cruzeiro e hoje é praticamente zero, cara. O Cruzeiro é um livro fechado. A gente não sabe o que acontece no Cruzeiro, decisões equivocadas, incoerentes acima de tudo. Então não existe transparência. Salários em dia, que foi uma coisa que o presidente disse que manteria no Cruzeiro, também não existe. Como foi apurado recentemente, o Cruzeiro deve aí algo em torno de 10 milhões e meio com relações a atrasos salariais. Isso aí vem se arrastando desde o ano passado. Tem parte de dezembro aberto, parte do 13º, parte grande desse ano. Então o Cruzeiro longe de ter os salários em dia. Diretor de futebol, o Cruzeiro não tem um nesse momento, num momento importante, né, que antecedeu a estreia na Série B, e a gente tem muitas pendências no elenco, muitos jogadores para sair e alguns que a gente entende que deveriam chegar. Então não tem esse homem forte do futebol para poder fazer essa gestão. Nós não temos também a mudança do estatuto sendo tratada como pauta principal no Cruzeiro, e era uma coisa muito forte no ano passado. A gente sabe que a melhora do Cruzeiro, que a reestruturação, que o retorno aos trilhos do sucesso passa muito pela mudança do estatuto, e hoje, infelizmente, isso não é mais uma pauta dentro do clube. Expulsão dos conselheiros nem se fala, né? Já virou palhaçada tudo isso que vem acontecendo. Comprovado aí que há corruptos dentro do Cruzeiro que prejudicaram a instituição colocando o próprio interesse à frente, mas continuam lá como se nada tivesse acontecido. E aí, cara, uma coisa muito grave também, a questão da credibilidade que o Cruzeiro hoje não tem para com os demais e muito menos para com nós torcedores. E aí eu falo, cara, talvez do principal ponto, sabe? O relacionamento com a torcida. Qual é a relação que nós torcedores hoje temos para com o Cruzeiro, a não ser o nosso amor, a nossa paixão, a nossa vontade de ver o clube prosperando mais uma vez? Infelizmente, cara, a diretoria distanciou muito os quesitos torcedor e clube, sabe? É broxante, é frustrante, decepcionante, é tenso ver que o Cruzeiro não considera ter o seu torcedor próximo a si. E isso vem pela má gestão, pelas decisões equivocadas, incoerentes, pela falta de transparência. Tudo isso culmina nessa distância entre torcedor e Cruzeiro. Mais recentemente tivemos aquele Crupix, né, sendo lançado aí nas redes sociais, e o engajamento parece que vai ser praticamente zero, porque a gente não acredita que esse dinheiro vá ser bem empregado em prol do Cruzeiro, quando na verdade, se tivesse até aqui sendo uma boa administração,
transparente, com bom relacionamento, cara, com certeza o torcedor do Cruzeiro estaria doando dinheiro aí, colocando o time nas costas, suficientemente para pagar o salário da galera em dia a cada mês. Então, infelizmente, não existe tudo isso, cara. Não existe transparência, não existe salários em dias, não existe um bom relacionamento com a torcida, mudança de estatuto, troca de conselheiros, expulsão, né, para ser mais preciso. Então, assim, eu até aqui, nesse balanço de um ano, eu diria que é uma administração tão ruim quanto as anteriores, tá, pessoal? Ainda não há indícios, né, de corrupção oriunda aí do Sérgio Santos Rodrigues, eu nem me atrevo a dizer que há, mas eu digo com relação à administração em si mesmo. A gestão do clube tem sido feita de forma bem abaixo da média. Então a gente esperava e a gente via no Sérgio Santos Rodrigues uma opção interessante, né, para reerguer o Cruzeiro, só que infelizmente isso não vem acontecendo. Enfim, na minha opinião, o balanço desse primeiro ano do Sérgio frente ao Cruzeiro é muito negativo, cara. Para não dizer que é igual às administrações anteriores, eu digo que ele está se esforçando muito para, quem sabe, ser até a pior administração do Cruzeiro. Enfim, e sobre o Dedé, saiu uma novidade hoje aí, que o Dedé teve uma derrota bem significativa na justiça, tá, pessoal? E isso pode significar algo muito bom para o Cruzeiro, porque a gente sabe que o Dedé vem movendo uma ação aí na casa dos 35 milhões de reais em desfavor do Cruzeiro. Esse litígio, né, essa briga aí já vem se arrastando há muito tempo, e o mesmo desembargador que havia suspendido aquela liminar que o Dedé tinha conseguido para rescindir o seu contrato com o Cruzeiro meses atrás, hoje ele mais uma vez indeferiu os pedidos do Dedé e também dos seus representantes. O Dedé tinha anexado aquela nova prova, né, que é o laudo médico atestando que ele se encontra apto a voltar a treinar e exercer a profissão, porém o Dedé fez o pedido da rescisão em janeiro, e apenas em fevereiro é que ele ficou comprovado que poderia voltar a campo. Então o desembargador lá não entendeu isso como certo e ele acabou dando a causa até aqui favorável ao Cruzeiro. Com isso, o Dedé ficou muito insatisfeito, ele e seus representantes, e anexaram um manifesto pedindo a antecipação do julgamento que até então está marcado para novembro desse ano. Então o Dedé, alegando aí que esse tempo todo parado pode ser prejudicial à sua carreira, que ele está perdendo tempo, ele pediu um adiamento desse julgamento final que até então está marcado para novembro, e ele pediu para que fosse adiado para o mês que vem, alegando tudo isso, que ele não pode mais perder tempo, que já se encontra apto a treinar, a jogar. Enfim, uma vitória muito positiva para o Cruzeiro, porque o mesmo desembargador que indeferiu isso disse que o mais coerente seria as partes chegarem num acordo. Então o desembargador, que foi quem deu essa decisão, está meio que sugerindo que Dedé e Cruzeiro sentem, conversem e tentem chegar a um acordo. E nesse acordo pode ser que haja ou não, pode ser que as partes se entendam ou não, e quem sabe esse valor de 35 milhões aí não seja reduzido, né, para 20, 25, enfim, não sei qual é o poder de negociação que o Cruzeiro tem nesse momento, mas pode ser que um acordo seja favorável para o Cruzeiro, uma vez que esse valor de 35 milhões pode ser reduzido, minimizado, fazendo com que assim, de certa forma, seja uma vitória para o Cruzeiro, até porque, mais hora menos hora, o Dedé vai conseguir sua rescisão de contrato com o Cruzeiro, a gente tem muitos débitos com ele, então a gente julga, né, que não foi moral por parte do Dedé, que ele está cuspindo no prato que comeu, que não está sendo grato, e eu concordo com tudo isso, mas fato é que o Cruzeiro deve sim muita grana para ele de salários atrasados, e mais hora menos hora essa bomba vai chegar na mesa do Cruzeiro. Então que chegue minimizada, que chegue com menos poder, que esses 35 milhões possam ser reduzidos aí o quanto mais possível, para que o rombo nos nossos cofres aí seja o menor possível, beleza? Então essas foram as notícias do vídeo de hoje, tá, pessoal? Gostaria de pedir para você deixar o like mais uma vez, se inscrever no canal, ativar o sininho, usar os comentários aí para expor a sua opinião, e lembrando que 8 horas da noite tem live Passa a Régua para a gente poder repercutir tudo que aconteceu no dia do Cruzeiro, beleza? Fico por aqui, aquele abraço, é nóis!